Pedi ao meu tio que me levasse ao altar em vez do meu padrasto, mas minha mãe ameaçou não comparecer ao meu casamento. O dia do casamento chegou, e você não vai acreditar no que aconteceu depois. Eu, uma mulher de 26 anos, estou me casando com meu namorado de 28 anos, com quem estou há 3 anos. Estamos noivos há 7 meses e, na semana passada, pedi ao meu tio que me levasse ao altar. Meu tio, de 55 anos, é o irmão mais velho do meu pai e, basicamente, tem sido a única figura paterna que tive na vida, já que meu pai biológico faleceu quando eu tinha apenas 4 anos e tenho poucas lembranças dele. Minha mãe, de 48 anos, era uma mulher trabalhadora e, como corretora de imóveis, seu trabalho exigia que ela ficasse fora por longas horas. Portanto, eu acabava passando muito tempo com meu tio e sua família. E honestamente acho que meu tio, minha tia e meus primos são praticamente minha própria família. Também amo minha mãe, não me entenda mal, e valorizo e aprecio tudo que ela fez por mim durante toda a minha vida, porque sei que não deve ter sido fácil me criar sem o marido ao lado. Mas também amo muito meu tio e sua família, então quando pedi a ele que me levasse ao altar, ele concordou imediatamente, e ficamos muito felizes. Mas quando contei isso à minha mãe, ela não ficou muito contente com a minha decisão. Ela me disse que eu deveria ao menos ter consultado ela antes de tomar uma decisão tão importante, porque ela havia insinuado ao meu padrasto que eu iria pedir a ele, e que ele poderia se sentir magoado. Para esclarecer, meu padrasto só entrou na minha vida nos últimos anos, e embora nos demos bem, não somos particularmente próximos. Então não sei por que minha mãe insinuaria que eu pediria a ele que me levasse ao altar. Realmente não vejo como uma figura paterna. Para mim, ele é apenas o marido da minha mãe e nada mais. Poderia ter considerado se ele tivesse feito algum esforço para se envolver mais na minha vida, mas isso nunca aconteceu, então não vejo razão para me sentir mal por não pedir a ele. Ele e minha mãe começaram a namorar há 8 anos e estão casados há 5, então eu não era exatamente uma criança quando o conheci, e ao contrário do meu tio, ele nunca desempenhou um papel ativo como pai na minha vida. Expliquei tudo isso para minha mãe, mas ela não ficou satisfeita e insistiu que eu pedisse ao meu padrasto e substituísse meu tio, porque achava que meu tio seria mais compreensivo, mas que já havia insinuado certas coisas ao meu padrasto e não queria que ele se sentisse excluído. Não sei como isso é minha responsabilidade para fazer com que ele se sinta incluído, mas mantive minha posição e disse à minha mãe que isso não iria acontecer. Achei que meu tio merecia me levar ao altar, e que era o meu casamento, então, em última análise, era minha decisão. Isso aconteceu há 3 dias, e enquanto estávamos falando ao telefone, minha mãe simplesmente desligou sem se incomodar em discutir mais comigo depois que eu disse que era minha decisão e que ela não conseguiria mudar minha opinião. Achei que isso seria o fim da discussão, mas mais tarde naquele dia, ela veio me visitar e começou a falar do mesmo assunto, dizendo que queria que eu substituísse meu tio pelo meu padrasto para que ele me levasse ao altar porque realmente o faria sentir-se bem, e eventualmente poderíamos construir um relacionamento melhor. Era bastante cansativo porque eu já estava muito sobrecarregada com o trabalho e os preparativos para o casamento, e isso era a última coisa de que eu precisava. Eu estava ficando muito irritada ao falar com ela, e nossas vozes começaram a aumentar, e a discussão começou a esquentar. Ela estava extremamente teimosa e eu não ia ceder também, então simplesmente continuamos repetindo o mesmo argumento. Em um momento, ela achou que seria uma boa ideia me ameaçar dizendo que não compareceria ao casamento se eu não pedisse ao meu padrasto para me levar ao altar e substituísse meu tio. Fiquei furiosa porque essa era a minha própria mãe, e ali estava ela tentando me ameaçar dizendo que nem compareceria ao meu casamento, um dos dias mais importantes da minha vida por algo assim. Para mim ficou muito claro que os sentimentos do meu padrasto eram mais importantes para ela do que os meus, e em um momento de raiva, eu disse a ela que era livre para não comparecer ao meu casamento, e disse que, como ela já tinha tomado sua decisão, eu supunha que ela também estava de acordo em não conhecer um convidado muito especial que eu havia convidado só para ela. Eu havia planejado surpreendê-la com isso no dia do meu casamento, apresentando-a a essa mulher, mas agora não tenho certeza se será necessário por causa do seu comportamento. A convidada de quem estou falando é praticamente uma lenda no mundo imobiliário. Ela dirige uma das maiores empresas imobiliárias da cidade, e minha mãe sempre a admirou e estava procurando uma oportunidade para trabalhar com ela, já que estava planejando começar seu próprio negócio. Acontece que essa mulher é uma amiga muito próxima da minha sogra, já que se conhecem desde a faculdade, e quando descobri essa conexão, imediatamente pedi à minha sogra que a convidasse porque sabia que isso deixaria minha mãe muito feliz em conhecê-la, e queria surpreendê-la no dia do meu casamento, apresentando-a a essa convidada. No entanto, quando ela me disse que não compareceria ao meu casamento se eu não pedisse ao meu padrasto que me levasse ao altar, tive um pequeno ataque de raiva, e suponho que todo o estresse estava me afetando. Então, simplesmente disse a ela que não havia mais necessidade de sua presença no casamento.
Assim que eu disse isso, ela mudou completamente de atitude e começou a me dizer que agora eu estava sendo realmente injusta, porque só havia dito que não compareceria ao meu casamento para que eu pedisse ao meu padrasto, mas ela nem sabia que haveria uma convidada tão especial no casamento. Se soubesse, não teria me pressionado para fazer nada. Mas eu disse a ela que ela já havia dito o que tinha a dizer, e que eu já sabia que, para ela, os sentimentos do meu padrasto eram mais importantes do que o que eu queria para o meu casamento, e eu estava realmente zangada na hora, então não conseguia me importar com o que ela estava sentindo em relação a tudo isso. Pedi a ela que fosse embora, já que eu estava muito ocupada com o trabalho e preparando o casamento, e não podia lidar com isso também. Disse que naquele momento eu estava realmente zangada, e não tinha intenção de ouvi-la porque meu sangue estava fervendo devido à forma como ela estava agindo, e só queria que ela fosse embora para que eu pudesse pensar no que queria fazer. Então me levantei, e ela também se levantou, mas começou a suplicar, dizendo que retirava tudo o que havia dito, mas que só queria estar presente no casamento. No entanto, eu estava de muito mau humor após a briga que tivemos, então continuei insistindo que ela fosse embora. E quando ela tentou simplesmente ficar ali e argumentar, comecei a gritar com ela e disse que só queria que ela fosse embora porque estava realmente estressada e não podia lidar com isso naquele momento. Disse que realmente não me importava se ela queria comparecer ou não. Ela me colocou em uma posição muito difícil e foi muito egoísta. Então agora não tinha direito de exigir nada de mim. Disse que pensaria sobre isso e falaria com ela mais tarde, mas naquele momento não tinha nada a dizer a ela, e se ela tentasse discutir ainda mais, só pioraria a situação para ela, porque estava me irritando muito seu comportamento. Finalmente ela foi embora, mas parecia muito infeliz por eu ter a obrigado a sair sem me comprometer completamente a estar aberta a tê-la no casamento. Então finalmente consegui me acalmar, e depois de falar com meu noivo por telefone, já que ele estava fora em uma viagem de negócios por uma semana, decidi que pensaria se a teria no meu casamento mais tarde, porque naquele dia em particular, ainda me sentia bastante irritada com ela. No dia seguinte, quando acordei, estava prestes a sair para o trabalho e pensei que a contactaria alguns dias depois e tentaria resolver as coisas. Mas ela simplesmente não conseguiu me dar o meu espaço para me acalmar. Apareceu na minha casa pela manhã, justo quando eu estava prestes a sair para o trabalho, e ela sabia dos meus horários. Mas mesmo assim apareceu e começou a falar comigo sobre se ainda estaria convidada para o casamento ou não. Em vez de se desculpar, começou a tentar se justificar. Ela me disse que meu padrasto estava se sentindo muito excluído durante os preparativos do casamento e para animá-lo, ela havia dito que eu poderia pedir a ele para me levar ao altar, então ele não tinha nada com o que se preocupar, que ele era tão parte da família quanto qualquer outra pessoa. Ele também me disse que sempre foi bastante inseguro sobre seu lugar na minha vida e sobre meu tio em geral, já que ele parecia ser o homem da família por causa de como eu o tratava, e sempre se sentia ameaçado por ele. Então foi por isso que ela insinuou que eu poderia pedir a ele que me levasse no dia do meu casamento. Honestamente, posso entender o impulso de contar algumas mentiras piedosas ao seu parceiro para fazê-lo se sentir melhor sobre certas coisas, mas não sei por que ela teve que fazer isso às minhas custas, mesmo sabendo que eu não tinha intenção de fazer o que ela insinuou, e estava totalmente ciente de que meu padrasto e eu nunca fomos próximos, então ela basicamente estava preparando-o para o fracasso ao aumentar suas expectativas de maneira irreal. Além disso, em vez de simplesmente se desculpar e encerrar a situação, ela continuou tentando me dizer que havia insistido nisso no outro dia apenas porque não queria que seu marido se sentisse mal, e que depois de me casar eu entenderia por que ela estava agindo dessa maneira. Mas o comportamento dela não era motivo para que eu a excluísse completamente da lista de convidados do casamento, porque no final das contas, não importa o quanto discutíssemos, ela ainda era minha mãe e merecia estar presente no meu casamento. Tentei dizer a ela que discutiríamos isso depois que eu voltasse do trabalho, mas ela disse que eu tinha que me comprometer com ela naquele momento, que eu a incluiria e não a excluiria da lista de convidados do casamento. Tentei dizer que sim, apenas para que ela me deixasse em paz e eu pudesse sair para o trabalho sem chegar atrasada, mas então ela começou de novo, dizendo que queria que eu ao menos conversasse com meu padrasto e explicasse a ele por que havia escolhido meu tio, porque ela não queria ser a vilã da situação por causa da minha decisão de pedir a meu tio que me levasse ao altar. Foi quando finalmente perdi a paciência, porque não só estava me atrasando para o trabalho, mas também estava desperdiçando meu tempo com suas perguntas tolas. Eu já havia dito a ela que ela era bem-vinda a comparecer ao meu casamento apenas para que ela me deixasse em paz, mas agora ela estava exigindo demais ao dizer que eu deveria falar com meu padrasto. Eu não havia feito nenhuma promessa a ele, então por que deveria ser eu a falar com ele e lhe dar essa notícia? Na verdade, nem acho que preciso dizer nada a ele sobre o casamento. Não é como se eu estivesse discutindo o que planejo fazer no meu dia de casamento com todos os convidados, certo? Então, por que deveria estender uma cortesia especial a ele? Para mim, ele é como qualquer outro convidado. Então, enquanto estávamos parados na porta, eu disse à minha mãe que me deixasse em paz, porque eu já tinha tido o suficiente dela.
Disse que ela estava desperdiçando meu tempo e não conseguia entender que ela estava realmente desesperada para garantir que meu padrasto se sentisse validado, mas que não era minha responsabilidade validar seus sentimentos, essa era a dela, e eu não me importava como ela faria isso, mas ela não estava em posição de exigir nada de mim. Ela começou a falar sobre maternidade, dizendo que me havia criado sozinha e que isso era o mínimo que eu podia fazer por ela. Então decidi confrontá-la sobre isso e lembrei-a de que ela nunca havia feito tudo sozinha. Ela não teria conseguido chegar a esse ponto em sua carreira se não fosse por toda a ajuda que recebeu dos meus avós, do meu tio e de sua família. Portanto, essa história de que ela me criou sozinha não era algo que eu estava disposta a aceitar. Então ela começou a me chamar de ingrata, e finalmente eu disse a ela que agora havia tomado minha decisão e que eu tinha certeza de que não queria que ela estivesse no meu casamento. Em seguida, eu a empurrei, entrei no carro e fui embora o mais rápido que pude. Demorou muito para eu me acalmar, mas mesmo depois disso, ela não me deixou em paz e continuou tentando me ligar enquanto eu estava a caminho do trabalho. Então, assim que cheguei ao meu local de trabalho, eu a bloqueei e tentei me concentrar no dia que tinha pela frente. Mas até isso foi bastante inútil, porque quando voltei para casa, percebi que ela ainda estava lá, esperando na porta da minha casa. Assim que me viu, ela correu até mim e disse que eu não poderia estar falando sério ao dizer que não a queria no meu casamento. Mas até então eu já estava farta e disse a ela que estava falando sério, e que a julgar pelo comportamento dela, era improvável que eu mudasse de ideia antes do casamento. Disse a ela que estava agindo de forma descontrolada e que precisava sair do meu quintal. Infelizmente, meu noivo também estava fora naquele momento, então eu nem podia contar com ele para me resgatar da situação, e ela simplesmente ficou lá tentando argumentar comigo. Mas continuei dizendo a ela que me deixasse em paz, e finalmente explode e disse que chamaria a polícia se ela não fosse embora. E até tirei meu telefone para que ela soubesse que eu estava falando sério. Foi então que ela começou a chorar e disse que eu estava sendo muito cruel, e que não podia acreditar que eu estava tratando-a dessa maneira, apesar de tudo que havia feito por mim. Eu disse a ela que não queria que as coisas chegassem a esse ponto, mas que ela me havia pressionado nos últimos dias, e agora eu realmente não tinha outra opção. Ela estava mexendo com meus últimos nervos e eu precisava que ela me deixasse em paz. Depois de chorar, ela finalmente foi embora e já se passaram alguns dias desde então, mas agora eu me sinto um pouco mal. Eu discuti tudo isso com meu noivo, e ele acha que fiz o que era necessário, mas mesmo assim me sinto mal por isso. E nenhum de nós sabe como lidar com a situação porque a culpa é absolutamente esmagadora. Ele voltou ontem à noite e finalmente pudemos sentar juntos e conversar sobre o que eu estava passando. É óbvio que estou muito estressada por causa dos preparativos do casamento, e também tenho assumido muita carga extra no trabalho, o que pode ter me deixado mais emocional, e o mesmo acontece com ele. Mas ao mesmo tempo, a forma como minha mãe estava agindo era bastante irracional, então realmente não sabemos se o que fiz foi o certo ou não, ou se foi apenas algo induzido pelo estresse e se eu precisava me desculpar com minha mãe por me comportar dessa maneira ou não. Realmente não temos ideia do que fazer, então estamos aqui para pedir sua ajuda para resolver essa situação. Sou eu a vilã por dizer à minha mãe que ela não está mais convidada para o meu casamento porque insistiu que eu pedisse ao meu padrasto para me levar ao altar em vez do meu tio. Atualização 1. Olá, tenho muito a compartilhar nesta atualização. Primeiro, quero começar agradecendo a todos que comentaram na minha publicação original e me fizeram perceber que, embora o comportamento da minha mãe fosse inaceitável, eu mesma também mencionei constantemente que estou extremamente estressada com o trabalho e o casamento, e que isso também não era normal. Então, na última semana e meia, meu noivo e eu temos feito muita introspecção e achamos que precisamos reduzir consideravelmente o tamanho do nosso casamento. Claro, não estou falando de nada do que já pagamos, mas principalmente da lista de convidados. O número de pessoas que planejávamos convidar quase atingiu 200, e ambos estávamos muito estressados por isso, porque havia muitas pessoas que tínhamos que acomodar e pensar em suas escolhas de estilo de vida com antecedência, e também seria muito caro. Então, depois de muita discussão, decidimos reduzir nossa lista de convidados para incluir apenas as pessoas que realmente queríamos em nosso casamento, para que pudéssemos aproveitar o dia e ter mais tempo para passar com nossos entes queridos. Realmente não havia necessidade de termos mais de 100 pessoas no nosso casamento, simplesmente não fazia sentido, porque muitas dessas pessoas nem sequer tinham falado conosco em muitos anos, e também não tivemos nenhum contato com elas, além de algumas mensagens trocadas nas redes sociais. Isso não justifica um convite para o casamento. Acho que fomos um pouco longe demais com a lista de convidados ao planejar, mas não se preocupe, agora temos isso sob controle. Mais tarde, esta semana finalmente enviaremos os convites, e agora, sabendo que apenas as pessoas que realmente queremos em nosso casamento serão convidadas, estou me sentindo muito menos angustiada e melhor em geral.
Quanto ao trabalho, decidi tirar um tempo de folga porque assumi mais do que podia suportar, e conversei com meus empregadores sobre isso. E eles ficaram bastante felizes por eu ter decidido descarregar parte do meu trabalho. Eles achavam que eu estava fazendo muito de uma só vez e que realmente não precisava passar por tanto, porque também tinham outros funcionários competentes e eu não precisava assumir tudo sozinha. Então, agora estou muito melhor e planejo ter um casamento sem estresse. Estou realmente feliz por ter decidido falar sobre isso neste fórum, porque tanto meu noivo quanto eu somos bastante perfeccionistas. Então podemos ficar muito tensos sem sequer perceber. Mas este fórum e as pessoas que comentaram na minha postagem me fizeram repensar tudo, e agora estou melhor. Quanto a alguns convidados que definitivamente não farão parte da lista final, eles vão ter que ser minha mãe e meu padrasto. Minha mãe, bem, porque vocês já leram a publicação original. E uma grande razão pela qual cheguei à conclusão de que precisava cortar algumas pessoas da lista que estava planejando foi por causa da maneira como ela estava se comportando, e como ela estava impondo suas expectativas irrealistas em mim, e meu padrasto por extensão, porque simplesmente não sinto que ele deva estar no casamento. E sem minha mãe lá, não acho que ele tenha qualquer razão para estar lá também. Não falamos desde que a fiz chorar no outro dia, e tem sido agradável. Eu estava ficando realmente cansada dela, para ser honesta. Também conversei com meu tio sobre o comportamento dela, e ele disse que não teria problema se eu o substituísse por meu padrasto se minha mãe insistisse nisso. Ele se sentiria muito mal, mas não teria feito um problema se meu padrasto realmente quisesse. Expliquei a ele que não se tratava do que ele queria, era o meu casamento, então se tratava do que eu queria como deveria ser, e eu queria que meu tio me levasse ao altar, então minha mãe deveria ter respeitado isso em vez de fazer um grande escândalo e exagerar tanto a ponto de agora nem sequer estarmos falando, e faltando apenas algumas semanas para o meu casamento. Precisamente faltam 8 semanas, e me sinto mal por as coisas terem dado errado dessa maneira, mas não é como se eu pudesse fazer algo a respeito. Então simplesmente estou aceitando tudo isso e fazendo as pazes com a situação. Para constar, eu não bloqueei minha mãe em lugar nenhum, quer dizer, eu a bloqueei, mas depois a desbloqueei naquela mesma noite, então se ela quisesse se desculpar comigo, poderia ter me contactado e pedido desculpas. Minha raiva também se acalmou consideravelmente. Ela teve tempo suficiente para refletir e reconsiderar sua postura em toda essa situação, mas nada disso aconteceu, e estou começando a perder a esperança de que talvez possamos nos reconciliar antes do casamento. Não sei o que dizer, mas realmente queria que ela estivesse lá para mim no meu dia de casamento porque, apesar de tudo, ela ainda é minha mãe, e até agora sempre tivemos um bom relacionamento. Não sei por que ela está arruinando isso neste momento, mas estou muito desapontada com a forma como as coisas aconteceram. Tudo o que posso fazer é cruzar os dedos e esperar que possamos nos reconciliar nas próximas semanas antes do casamento, e com sorte, tudo vai dar certo. Mesmo que não dê, ainda estou me casando com o amor da minha vida, então sei que tudo ficará bem. Atualização 2. Finalmente enviei os convites há alguns dias, e assim como havia dito, minha mãe e meu padrasto não receberam um, e eles ficaram furiosos. Suponho que eles estavam perguntando se outras pessoas da nossa família haviam recebido seus convites para o casamento ou não. E quando descobriram que a maioria das pessoas que eu queria no meu casamento havia recebido, eles ficaram loucos. Pelo menos posso entender a desculpa de que meu padrasto estava chocado por não ter sido convidado, porque embora não fossemos tão próximos, ele ainda era família e, além disso, não estava ciente de nada do que minha mãe havia feito. Mas não posso entender a reação da minha mãe. Não entendo porque ela estava tão surpresa, porque por quase 2 semanas não falamos de jeito nenhum. A última vez que a vi, não terminamos essa reunião em bons termos, e eu já havia informado a ela com bastante antecedência que não a convidaria para o casamento devido à forma como ela estava se comportando. Então, não entendo por que ela sentiu a necessidade de aparecer na minha casa pela manhã com meu padrasto e tentar arrancar respostas de mim. Desta vez também apareceu justo quando eu estava prestes a sair para o trabalho, provavelmente de propósito, porque queria me irritar ainda mais. Felizmente eu tinha o dia de folga hoje, então tinha todo o tempo do mundo para lidar com essa bobagem. Além disso, meu noivo estava aqui, ao contrário da última vez que isso aconteceu. Então, quando apareceram, os convidamos a entrar, e embora já tivessem começado a gritar, decidimos lidar com isso de maneira digna e civilizada, porque eu não queria começar a gritar também e transformar isso em uma briga de gritos. Simplesmente não faria sentido. Então, deixei que se dessem conta antes de começar a falar. Uma vez que minha mãe e meu padrasto terminaram de expressar sua decepção bastante alto, devo dizer, primeiro me dirigi ao meu padrasto e disse a ele que havia várias razões pelas quais os dois não foram convidados para o casamento, e estava certa de que ele não sabia porque minha mãe queria parecer a boa pessoa aqui, e por isso havia feito parecer que tudo era culpa minha, sem dizer o que ela havia feito.
Um olhar em seu rosto me disse que minha mãe, de fato, não havia dito nada sobre o que ela havia feito para criar a situação, então informei-o sobre como ela havia sido tão insistente que eu substituísse meu tio por ele para que ele me levasse ao altar. Depois, expliquei exatamente por que não queria fazer isso. Ele nunca havia feito muito esforço para construir um relacionamento forte comigo, e mesmo que o tivesse feito, não teria importado, porque meu tio estava lá para mim desde que eu era criança, então isso é realmente diferente. E eu esperava que minha mãe entendesse isso em algum momento, mas ela nunca entendeu e não respeitou o que eu disse, então já havia dito a ela que não a queria no meu casamento, e era hora de que ele soubesse também. Desde então ele permaneceu em silêncio porque não sabia desse lado das coisas. Depois voltei-me para minha mãe e comecei a falar com ela, e disse que ela já sabia da minha decisão desde antes, por isso realmente não havia necessidade de fazer um escândalo sobre isso agora. Ela não se preocupou em consertar a situação pedindo desculpas a mim, embora eu não a tenha bloqueado especificamente porque esperava que ela me contactasse ao menos para dizer que entendia de onde eu estava vindo e que não me pressionaria para fazer algo que eu não queria fazer. No entanto, essa mensagem nunca veio, e agora ela não comparecerá ao meu casamento também. Achei que estava sendo justa o suficiente, mas mesmo assim ela continuou gritando comigo, dizendo que eu era uma filha ingrata e que ela merecia algo melhor para me fazer sentir culpada, mas eu só me sentia irritada depois de um ponto. Suponho que era óbvio que meu noivo e eu não estávamos interessados em falar com ela, então meu padrasto pegou minha mãe pelo braço e disse que não valíamos o tempo deles, e depois foram embora. Depois que foram embora, finalmente os bloqueei a ambos. Para ser honesta, estou apenas aliviada de que isso acabou agora. Espero que me deixem em paz depois disso. Atualização 3. Eu me casei há 2 dias e foi exatamente como eu esperava, como estava planejando há meses, e acho que foi uma ótima ideia termos reduzido a lista de convidados do casamento porque realmente conseguimos conversar com todos os presentes e dar-lhes atenção. Não estava muito lotado, e tudo foi realmente agradável e de sonho. Acabei sentindo falta da minha mãe um pouco, apesar de mim mesma, mas meu tio e meu noivo estavam lá para me confortar e me dizer que sempre estariam lá para mim, o que me fez sentir um pouco melhor sobre a situação, e eventualmente esqueci disso quando entrei na pista de dança. Em suma, tivemos um tempo fantástico, e realmente não me arrependo de nada. Agora meu marido e eu estamos indo para a nossa lua de mel em alguns dias, e eu sei que vai ser absolutamente perfeito. Agora passemos para a próxima história. História 2. Minha noiva admitiu que me traiu com vários parceiros, engravidou e não sabe quem é o pai. Minha noiva me traiu e engravidou 1 mês depois que eu descobri. Tanto no momento quanto depois, os pensamentos, dúvidas e atenção continuam comigo. Estou procurando conselhos sobre como proceder, comentários e esclarecimentos são bem-vindos. O pano de fundo desta história encheria páginas, mas, em resumo, estávamos em um relacionamento à distância, relação a larga distância, com planos e chamadas diárias, além de trocarmos mensagens intensamente, cerca de 50 mensagens por dia, muitas vezes mais do que isso durante 2 meses. Nos encontrávamos e passávamos de 2 a 3 semanas juntos. Relacionamento à distância, através de fronteiras, somos de países e culturas diferentes, separados por alguns milhares de quilômetros. Nos encontramos novamente. Ela me buscou no aeroporto, passamos momentos felizes juntos, saindo, resolvendo coisas, comprando, encontrando amigos, e tudo mais. Tivemos relações sexuais novamente, mas desta vez foi diferente. Pequenos detalhes, olhares, palavras e gestos levantaram minhas suspeitas. Tivemos muitos momentos memoráveis juntos. Mais tarde, alguns detalhes adicionais me levaram à sua confissão. Eu voltei a voar para longe novamente. 5 semanas de gravidez e uma nova erupção de raiva. Finalmente, tive a coragem de conversar com ela, responder e desencadear uma conversa com uma pista específica, mais vaga, da minha coleção de sentimentos e semi-evidências. Um gatilho visual adicionado, aparentemente inofensivo, mas devastador para um mentiroso pego. Foi um golpe direto, no alvo. Ela ficou em silêncio, atônita, como se estivesse colapsando. Ela respondeu com poucas palavras, admitindo que o jogo havia terminado. A casa de mentiras estava desmoronando e, finalmente, eu estava tirando esse peso do peito. Conversei com um colega sobre o fato de que provavelmente não conseguiria trabalhar muito naquele dia. O que se seguiu foi uma ligação de 3 horas com ela. Eu repeti as últimas linhas do nosso chat: minhas lágrimas estão secas, você pode me contar tudo agora. O que se seguiu foi sua confissão, a quem ela perguntou quando se conheceram pela primeira vez, quantas vezes se encontraram durante aquele mês, o mês antes da minha chegada, e que eles não usaram proteção. Ela se desculpou, mas ele disse que iria se retirar antes. Sem comentários necessários,
certo? De qualquer forma, anos antes, ela me transmitiu uma infecção sexualmente transmissível. Por outra aventura. Naquela época, não éramos tão próximos ou comprometidos. Ela teve 4 casos que eu conheço e nunca usou proteção ou algo do tipo. Naquela vez, durante a infecção sexualmente transmissível, estive ao lado dela, expliquei e ensinei sobre isso e de onde vinha, fui buscar o tratamento e também o forneci a ela. Naquela vez, ela não conseguiu engravidar por vários meses pela mesma razão. No entanto, algumas pequenas imprecisões foram incluídas, a data do primeiro encontro de traição e, quando questionada sobre seu ex, outro caso ou o ex que ainda estava presente há 1 ano, ela negou ter visto. Eu suspeitei que ela e ele se encontraram em uma festa de Ano Novo. As redes sociais são uma armadilha. Ambos postaram do mesmo local, e as fotos foram tiradas do mesmo ângulo. Não é coincidência, você não estava lá. Por coincidência, ele foi esperto o suficiente para usar uma foto que desaparece em 24 horas. Coincidência preenche o vazio, e todos os meus sentimentos, percebidos pelos meus sentidos, estavam corretos. Uma frase do estado mental de um traidor, mas ele não é uma boa pessoa, só queria transar. Um traidor pego tenta empurrar a culpa para os outros. Não respondi a isso, não valia a pena. Mais um detalhe, eu não queria encontrá-lo novamente, mas ele apareceu no meu quarto dias depois, novamente sem convite, sem compromisso. Que rapaz travesso! Adivinha quem abriu a porta primeiro e depois as pernas? Mais uma, só fazemos amor, então está tudo bem, ou o que foi isso? Eu ouvi, anotei, mas não respondi uma palavra. Sem proteção, eu disse a ele que não, meu marido virá. E novamente se encontraram, mas o amante sempre me dizia, você não precisa se preocupar com as consequências, o risco de nossa separação. Também, quando ele tentou se encontrar novamente depois que eu saí, ela temia que eu a deixasse e nós nos separássemos. Ouvi calmamente sua confissão e apenas fiz pequenas perguntas. Mas nessa, eu não pude me conter e respondi muito calmamente sem ofender. Você não precisa se preocupar em eu te deixar, eu já te deixei no dia em que você me acompanhou ao aeroporto. Então eles tiveram relações em nosso quarto, em nossa cama, no mesmo lençol. Nossa foto de estúdio arrumada juntos estava ao lado da cama. Ela encomendou um presente surpresa para mim, e também para ele. Ela e ele comeram nos pratos que selecionamos juntos. Ele viu uma tatuagem no corpo nu dela dedicada aos nossos futuros filhos. Fizemos essa tatuagem 3 meses antes como um compromisso com nosso relacionamento. Ela exigiu fazer essa tatuagem, quase espontaneamente, enquanto passávamos por um estúdio. Negociei um pouco para reduzir o tamanho, ser mais discreto e ter uma inscrição mais curta. Sim, o texto. O que eu poderia fazer? O que eu deveria ter feito? O que devo fazer? Bem, estávamos noivos, mas tudo foi por água abaixo, arruinado e manchado durante e devido à traição dela. Não está sob meu controle, a escolha é dela, e suas ações e consequências são dela, certo? E a distância foi outra barreira. Ainda não tenho certeza se foi para o bem ou para o mal. Tive dias e noites horríveis e reflexivos, incapaz de me concentrar no trabalho. Fiquei aliviado ao descobrir algumas mentiras, mas me senti amargurado e mal com nosso relacionamento, que estava se desmoronando em um sonho após o outro. Mantivemos contato, parecia estranho e bizarro, menos mensagens e chamadas. Não conseguia mais dizer eu te amo para ela. Evitei as confissões habituais, sua tensão aumentava. Eu podia sentir novamente sua tensão interna, seja por seu conflito interno, quem é o pai, como continuar, ou porque estava afastando o outro homem. Novamente, meu instinto me disse. Desta vez, eu estava ouvindo e confiando mais no meu instinto. Seu comportamento estranho tinha o mesmo padrão que durante o mês em curso. Ela disse a ele no dia anterior à minha chegada para esquecê-la, como se nunca a tivesse conhecido, então bloqueou e apagou as evidências. 10 dias depois, no limbo da névoa e do status quo, houve uma surpresa matinal. O que se seguiu logo depois foi outra nova erupção de raiva, insultos dirigidos a mim. Ficou claro para mim que não havia futuro para nós dois. Apenas mentiras tóxicas e manchadas, dúvida, tensão, sem confiança, sem fé, sem esperança, possivelmente uma nova traição e mentiras. Naquela manhã, ela mudou sua foto de perfil pela metade. Inteligente. Não mostrava ela com aquele outro homem juntos, mas uma foto que ele tirou dela no dia em que se conheceram pela primeira vez.
Dessa forma, ela poderia mostrá-la abertamente para todos, para mim e para o possível amante, porque a foto em si parecia boa, normal e de aparência inovadora, mas as aparências enganam. Mais tarde, alguém me esclareceu sobre suas fotos de perfil anteriores, o mesmo padrão, me dando os nomes que combinavam com cada uma de suas fotos de perfil e histórias, de uma maneira como jogar o jogo de memória, onde você encontra um par correspondente. Viajei no tempo e descobri algumas postagens não vistas dela, algumas que estavam visíveis por apenas algumas horas e no momento em que ela mudou seu status de relacionamento de noiva para solteira, chutando meu próprio traseiro por aquilo que perdi tão obviamente, algo tão abertamente. Recebi a ajuda de alguém, um tradutor, que é muito mais ativo nas redes sociais e tirou capturas de tela no momento da postagem porque achou estranho. O fundo era, hoje não vou dormir sozinha, junto com uma foto dela vestida de maneira elegante, pouco antes de sair para o encontro com ele. Estava visível por apenas pouco tempo, 1 hora ou 2. O que estava acontecendo na mente de alguém ao postar tal anúncio para atrair? Para quem isso foi direcionado? Antecipação para o amante sobre o que esperar quando se encontrassem mais tarde naquele dia? Emoção por anunciar publicamente? Eu soube desse anúncio em retrospectiva. No momento original daquela postagem, eu estava dormindo, ainda arriscado naquele momento. Estava muito emocional, misturado e muitos pensamentos passavam pela minha mente, pensando em formas, pensando em possibilidades, quase não conseguia trabalhar, consultei e falei com um amigo próximo sobre isso. Pensando demais e pensando demais de novo. Não encontrei um bom final, nenhum bom resultado, nenhuma boa maneira, apenas que um final era necessário. Um fim para esse relacionamento tóxico, um fim para ser vendido como tolo, um fim para ser levado para um passeio, um fim para as mentiras, um fim para a história que continua se repetindo, um fim para nossa miséria, e um fim para minha ilusão de que tínhamos um relacionamento comprometido e exclusivo, e um fim para o nosso futuro como uma família juntos. Uma luta está ocorrendo dentro de mim. Pesquise no Google com aspas para obter outra visão de como terminar. Pulei a maioria das ideias que flutuavam na minha mente sobre como pôr fim, como causar o menor dor, como não ser cruel, o resultado a curto e longo prazo, como não colocar a vida dela em risco. Ela ameaçou 2 vezes pular como uma forma de fuga, ou foi seu pedido de atenção. Em caso de borderline, por que desaparecer? Sem mais ferimentos adicionais, sem mais discussões, sem mais conflito, isso já nos machucará o suficiente de qualquer maneira. Minha intenção era evitar essa situação desconfortável, evitar perder a compostura, evitar gritos, evitar novas mentiras, evitar que ela se desculpasse sem chance de perdão, evitar novas promessas que seriam quebradas novamente, evitar que ela implorasse, e evitar que eu precisasse ouvir tudo isso de novo. Já ouvi isso antes, ela não cumpriu as promessas anteriores. Queria e precisava de um fim para ambas as tensões, a dela e a minha, e sua toxicidade. E queria me proteger de ser ferido tão profundamente novamente. No dia da confissão, pensei e esperava que fosse o fim do nosso relacionamento, mas de alguma forma não foi realmente o fim e se transferiu para uma rotina diária. Acordar para mim mesmo, nosso relacionamento havia terminado há muito tempo. Também queria evitar o pequeno risco de amolecer, evitando que a história se repetisse. Uma vez, no passado, em uma situação semelhante no exterior, onde ela fez algo contrário ao nosso relacionamento, e eu queria terminar, ela se esbofeteou várias vezes como uma autopunição enquanto me implorava para perdoá-la. E outra vez, ela se mordeu para sublinhar suas promessas de virtude e honestidade. Também não queria arriscar que ela pulasse para a morte após uma rejeição completa. Quem vai desaparecer primeiro? No passado, uma vez ela me ameaçou desaparecer, bloquear, apagar e mudar o número dela, etc. Até se mudar para que eu não a encontrasse. Lembro de todos os detalhes, ela latia muito tarde naquela noite, além da nossa habitual chamada de boa noite. Durante aquele dia não havia muito para discutir, mas explodiu dela. Soava como um anúncio, em 2 semanas seu plano futuro. Isso foi 2 semanas antes de ela começar o caso e se encontrar com seu amante no dia seguinte a esse anúncio. Eu não respondi durante metade do dia. Ela minimizou o que disse, se desculpando, enfatizando o quanto me amava e o quanto nosso relacionamento significava para ela. Isso me fez pensar naquela vez, e eu a perdoei. Escolhi desaparecer, evitando discussões inúteis, evitando confrontos com lágrimas, evitando novas mentiras. A propósito, uma de suas confissões foi: eu sou uma mentirosa. Estabeleci um dia fixo, alguns dias no futuro, para desconectar.
Hora de tomar consciência de quais conexões estavam ali, todas aquelas conexões de redes sociais, mensageiros, amigos em comum, números de telefone, escritório. Li muitos tópicos sobre como sobreviver à infidelidade, sobre rompimentos, sobre vingança, aprendendo com as experiências de outros, ao menos tentando. Percebi que ninguém, nem mesmo Deus, tiraria esse fardo dos meus ombros. Mais dúvidas, mais pensamentos excessivos, tentando prever o futuro distante, vingança, bem, pensei muito sobre isso. Eu sentia vontade de vingança. Eu odeio ambos por o que fizeram. Li muito sobre vingança e retaliação, também sobre as experiências que outros tiveram e seus resultados. A curto prazo, a vingança parece boa, a longo prazo, na maioria das vezes, não vale a pena, e muitos tiveram um pequeno demônio dentro que os corroeu, e então amigos em comum, família e karma poderiam me desprezar pela vingança que fiz. Ainda assim, os pensamentos rondam de vez em quando sobre soltar uma linha ou um soco naquele AP, parceiro alternativo. Ele participou ativamente nas ações que transformaram a vida de 3 a 4 pessoas em algo desconhecido e pior. Sugestões são bem-vindas. Vingança repetitiva. Pensei em revelar à melhor amiga dela e à irmã sobre sua infidelidade e mentiras e tudo, para que não pensassem mal de mim e eu mantivesse uma boa reputação. A vingança teria me feito sentir bem por um momento porque eu estava certo e ela estava errada, e abrir o livro da vergonha e culpa. Mas elas são amigas e familiares dela, ficariam do lado dela ou a culpariam por suas ações, de todos os lados mais as fofocas. Não, em cenário algum, elas fariam parte do meu futuro de qualquer maneira. Disse a mim mesmo para deixar isso ir. Então decidi deixar ir, deixá-la ir e continuar sua vida e contar aos amigos, parentes, família e ao outro cara, amante, a história que ela quisesse ou com a qual se sentisse mais confortável. Seu futuro, uma visão para o outro lado, como continuaria sua vida? Eu não sei, e não era da minha conta e estava fora do meu controle de qualquer maneira. No entanto, o que quer que eu diga ou faça poderia ter efeito no futuro distante, seu futuro, o futuro deles. Ela defenderia e justificaria suas ações ou mudaria a história, para que tivesse mais tensão sobre isso e a nova mentira que contaria a eles. Então, o que quer que seja, dê a ela um pouco mais de liberdade para contar a eles o que quiser, o que a fizer sentir-se confortável, o que for bom para seu futuro ou o próximo cara. Isso me machucaria? Primeiro pensei que sim, por causa da minha reputação e das fofocas, mas depois decidi que não me machucaria, então deixei que ela criasse sua própria realidade e não me envolvi nisso, mas também, eu não estaria disponível para ser culpado por nada mais. Suas ações, suas consequências, você colhe o que planta. Exceto por um grande mais, e se eu for o pai, e essa nova pequena pessoa crescer e fizer perguntas sobre quem é o pai, por que ele não estava lá, e o que mais aconteceu? Meus pensamentos ainda me machucam com isso, mas a resposta é semelhante a antes. A vida deles já seria complicado o suficiente, sem minha interferência, e portanto não há necessidade de considerá-lo. Eles terão uma história preparada e as crianças precisarão dela como ela é, até talvez no futuro distante. Eu não estou preparado para esse caso. Alguém em 15, 20 ou 25 anos bate na minha porta e diz olá, e talvez me confronte sobre qualquer versão da história e da história. Não posso controlar isso também. Talvez tenha anos para me preparar para isso e anos de dor de cabeça sobre pensamentos finais. Percebi que não quero vingança, não há nada amargo nem raivoso. As últimas melhores intenções já foram ditas e escritas em ocasiões anteriores, como um cordial adeus e obrigado por conhecê-la e por todo o bom tempo que passamos juntos. Desejando melhor para você e se cuide. Da última vez, nesses 10 dias, não senti necessidade de repetir isso novamente. Em ocasiões anteriores, a cada poucos meses, ela me enviava um adeus para sempre. Desta vez, de verdade, mas na realidade não foi um fim, e geralmente minutos ou 2 horas depois, ela se acalmava e se desculpava com amor. O fim ao se tornar um fantasma. Chegou a última tarde, a última vez que enviei palavras amáveis e amigáveis na ligação telefônica, com um nó na garganta porque sabia que era o fim. Fui tentado a dizer algo mais, talvez algo importante ou algo duradouro ou algo significativo. Resisti, doeu mais tarde. E as últimas mensagens, enviando boa noite e doces sonhos, se cuide, nos vemos no mundo dos sonhos enquanto eu dirigia. Ela já deveria estar dormindo, não respondeu antes. Queria que as últimas palavras fossem palavras amigáveis, mas depois chegou outra onda de mensagens egocêntricas misturadas com raiva, latindo para mim sobre pressionar-me com perguntas sobre, vou pular isso, nada factual, nada fundamental.
Apenas respondi o que quer que seja, tentei enviar mensagens para você, ligar para você, fazer coisas, mas não posso agradá-la. Como estava dirigindo, o que eu havia dito a ela, não respondi. Mais tarde, li uma de suas mensagens, algo como: você acha que este bebê não é seu bebê, certo? Nunca volte para mim. Um dia, se este realmente for seu bebê, eu já terei te deixado. E tudo isso surgiu do nada, não foi um tema ou dúvida que saíram dos meus lábios, apenas uma vez, naquele dia de sua confissão, quando perguntei a ela: você sabe quem é o pai? A resposta dela foi: eu não sei, sinto muito, e a confissão começou. Isso não aconteceu e terminou como planejado. Já havia dito adeus e obrigado antes, várias vezes, de maneira amigável e honesta, então não havia necessidade de repetir isso novamente. Realmente não consegui comer nem dormir. De manhã cedo, entrei no piloto automático para bloquear, desativar, desabilitar. Ela notou minhas atividades matinais, minha foto de perfil alterada, e latiu 2 ou 3 linhas de comentários depreciativos, então aquele canal também foi bloqueado. Silêncio. Tão silencioso por alguns dias, honestamente por mais tempo. Eu estava um desastre, vazio, e tentado a me reconectar novamente. Resistia, sabendo que o resultado não poderia ser bom, e só pioraria. Nos dias seguintes, houve mais de 200 chamadas bloqueadas. Estúpido telefone, se bloqueio alguém, você realmente precisa me dizer quantas vezes a senhora bloqueada ligou? Então as chances são de 50-50 que o bebê é meu. Por outro lado, no dia da minha chegada, lembro-me que seus seios pareciam de alguma forma diferentes em minhas mãos, e eu não conseguia descobrir o que era. Foi ela incapaz de se manter comprometida com o nosso relacionamento? Quero dizer, tínhamos planos e sonhos de ficar juntos para a vida toda, família, filhos, e já tínhamos uma lista de nomes para eles. Foi um apetite por outro caso? Um não era o suficiente? A emoção de se apaixonar novamente? Pensando de algum tipo? Foi o relacionamento à distância, LDR, não estar disponível o tempo todo? Sei que um relacionamento à distância é complicado, estive do outro lado disso, mas ficamos tão próximos o tempo todo, com várias chamadas diárias, curtas e longas, mensagens, e enviando selfies e fotos de nossas vidas diárias. Mais detalhes seguem, não realmente cronologicamente. Por bem dela, estive ao lado dela, mostrei muita paciência e empatia em relação a ela, e a apoiei emocionalmente em todos os problemas que sacudiram seu trabalho, sua vida familiar, mesmo quando o enjoo matinal apareceu, e assim por diante. Não quero soar arrogante, mas é provável que haja apenas 2 homens assim em toda a vida dela, com esse tipo de amor incondicional, o segundo, seu pai. Mas nesta situação, não posso mais. Não posso de novo. Não serei mais um capacho. Não mais montanha-russa de traições. Durante aquele mês antes da minha chegada, ela me escreveu 2 ou 3 vezes, do nada, que não me queria mais e que eu não deveria esperá-la no aeroporto quando chegasse, apenas para perdoar horas ou na manhã seguinte e reverter isso, adicionando declarações de amor. Bem, daquela vez meu voo já estava reservado, então se ela não aparecesse, eu teria certeza de tudo e seguiria em frente. Doeu ouvir isso e preparar minha mente com uma pele grossa para o que o futuro traria. Bom estar preparado, mas doeu muito. Doeu sentir que nosso relacionamento comprometido e sério tinha um problema sério. Naquela época, seu status de relacionamento já havia mudado de noiva para solteira, como se reconstruiu em retrospectiva. Eu não a convidei para o aeroporto e ela já sabia da minha chegada. Vamos esperar e ver. O pano de fundo de sua escrita para cancelar teria sido eles estando juntos, um exemplo. Depois do orgasmo, eles se sentiram bem, então triunfariam com seus planos para o futuro, e me escreveriam e declarariam uma separação comigo. Bem, meu instinto me dizia, por causa de sua sintaxe alterada, que algumas mensagens para mim foram compostas por ele ou por eles juntos. Não combinava, e como trocamos muitas mensagens, bem, você conhece seu parceiro muito bem. Outro dia de pano de fundo pode ter sido dar-me uma razão para seu silêncio e comunicação durante o encontro seguinte, sem perturbações, sem necessidade de responder ou estar disponível. A reconstrução do tempo me disse mais tarde, após sua confissão, que eles se encontraram. Declarações de amor que ela repetidamente disse durante o último mês. Ela me escolheu, e muitas mais declarações profundas de compromisso com nosso relacionamento e futuro, mas preciso descer à terra para perceber que ela era alguém que, no fim das contas, não estava me escolhendo. Palavras e ações não são a mesma coisa, no final, as ações são mais altas do que as palavras.
Ela escolheu abrir seu coração e suas pernas. Não posso, e não confiarei mais em suas palavras. Os sonhos foram modificados. Tínhamos planos para nossa família, e falávamos, planejávamos, e sonhávamos com isso de vez em quando. Lembro-me de que, no final daquele mês, voltamos a falar sobre, e um de nossos projetos para o futuro e viver juntos foi ligeiramente modificado, pequenos detalhes foram adicionados, não muito, mas agora, em retrospectiva, percebo que era para incluir um emprego para o outro cara. Faz sentido, o trabalho dele combina, e a coincidência é improvável devido à coincidência oportuna desses extras. E então, nesse futuro, se eu não estivesse por perto o tempo todo, então eles, não preciso explicar mais meus pensamentos, preciso? Que plano, que sonho para ela, para eles. Eu chamaria isso de um pesadelo de traição planejado em andamento, e ela me vendeu como nosso futuro. No dia da confissão, ela ofereceu que, caso eu rompesse com ela, poderíamos continuar sendo amigos ou manter um contato amigável como antes, e que eu ainda poderia visitá-la no futuro, mesmo se eu estivesse com um novo parceiro. Em retrospectiva, agora estou pensando que isso, adicionado ao sonho modificado, pode ter sido uma pista de que ela queria algo aberto. Um de seus parentes tentou nos separar o tempo todo, contando a ela histórias sobre mim e minha raça, e colocando coisinhas no ouvido e no coração dela. Ela continuava visitando e ouvindo aquele parente toda vez, depois que eu pegava suas lágrimas e precisava me defender das coisas que lhe contavam. Ele não vai ficar com você, ele não te ama de verdade, ele só quer sexo com você, você pode ter outro, use proteção com ele, você é muito simples para ele. Apenas uma pequena seleção. Uma vez, ela se manteve firme, escolheu meu lado, até bloqueou e fez declarações a favor de nós. Esse compromisso se sentiu bem, mas ela continuou retornando àquele círculo social familiar e à influência tóxica, uma e outra vez. Mais tarde, após uma situação cotidiana, ela me disse algo de maneira desrespeitosa, em um tom de comando, rude. Recusei gentilmente, mas firmemente. Sua raiva explodiu, discutindo: você não pode me tratar assim, eu não sou uma criança. Ela, se você não gosta, pode ir embora. Isso e 2 incidentes mais dentro de alguns dias, estando perto, não há distância, minha reserva se esgotou. Fiquei em silêncio por um momento, aceitei como um desenvolvimento fatídico, verificado por duplo pensamento e reflexão sobre se insistir em respeito e se valeria a pena. Não queria ser rebaixado a ser submisso. Agradeci cedo pelos bons momentos que tivemos juntos e comecei a arrumar minhas coisas para sair. Primeiro, ela me deixou arrumar, me ignorando talvez, testando se eu cancelaria. Então, suas desculpas começaram de maneira teatral, me implorando para ficar e perdoá-la, segurando minha perna suavemente, bloqueando meu caminho para a porta, e assim por diante. Cedi, fiquei, e expliquei sobre o que eu não aceitaria em relação ao respeito mútuo. Viagem de negócios durante minha estadia. Saí para uma viagem de negócios de 2 dias, mas durante minha ausência, trocamos muitas mensagens, algumas chamadas, selfies como de costume. Depois de voltar, perguntei abertamente e amigavelmente como foi ontem à noite. Foi a algum lugar, jantar, amigos, supermercado? Não. Perguntei várias vezes e até sugeri a ela que eu sabia que ela não estava em casa, de uma forma que teria facilitado muito para ela admitir qualquer coisa, qualquer lugar. Não foi uma confrontação. Ela insistiu que estava em casa naquela noite, mas não estava. Um vizinho, com quem raramente me encontro ou falo, confirmou para mim que ela não estava em casa. Onde ela estava? Não perguntei de novo. Não sei até agora. Em algum lugar, e ela dormiu lá também. Meu instinto em evolução não disparou mais do que sobre o desconhecido óbvio sobre seu paradeiro naquela noite, nem um pouco sobre uma noite de amor ou caso. Permanece um mistério, mas quem sabe o quão boa ela se tornou em esconder e mentir. Pense positivo e espere o pior. Ela me enviava ursos regularmente, mas em retrospectiva, lembro-me do meu instinto me dizendo algo sobre um deles naquele mês. Sua aparência externa parecia bem abastecida de sangue, excitada, ou ela se masturbou ou sim, eles fizeram, e ela tirou aquela foto logo depois e me enviou. Confirmado em retrospectiva. Aborto. E quanto a um aborto? Ela é pró-vida. Eu sabia, e eu também sou. Sem dúvida queríamos filhos. Talvez isso não seja inteligente, mas é inteligente para a existência de uma nova vida próxima. Alguém descobrindo sua existência nesta terra. No entanto, uma vez, ela me ameaçou pular de um prédio como uma fuga. Nunca abriu o tema do aborto e eu também não. De novo, escolha dela, e sem pressão da minha parte.
Resumo: o dano já foi feito. A semente foi plantada. Não há como voltar no tempo, não há como desfazer a confiança e os sonhos. Não é possível desfazer ou desfazer a traição. Existem algumas lacunas na minha história, desculpe por isso, seria demais e muito detalhado, além de pessoal. Às vezes, penso que estaria melhor se pudesse lembrar apenas metade do que meus sentidos capturaram e meu cérebro se lembra. Isso reduziria a dor e a dor de cabeça a menos da metade. Algumas lacunas podem conter coisas que não fiz bem, mas sei que posso viver com elas, e posso garantir que não são massivas. A montanha-russa ainda está funcionando de vez em quando, não posso negar, mesmo que soe mais masculino dizer que não me importo e que nunca mais pensei nisso. Exemplo: ver uma criança pequena, mesmo em um filme, pode desencadear isso em mim. Meus pensamentos sobre o que aconteceu comigo e com ela são extensos. Estou refletindo sobre meu lado, o lado dela e o lado dele. Além disso, meus pensamentos também estão tentando prever o futuro distante, o resultado distante, distante como anos, o que pode acontecer e como pode se desenvolver muito mais tarde. De novo, todos os lados. 4 atores principais, e adicionar amigos e familiares e futuros parceiros. Obrigado por ouvir minha história e meu desabafo. Não pretendia escrever tanto, mas meus pensamentos e memórias precisavam sair de mim. Estou buscando conselhos sobre como proceder. A história e o futuro. Comentários e esclarecimentos são bem-vindos também.